confiamos no Teu poder e no nome de Jesus. Amém. Amém. Permaneça de pé apenas por o tempo de um versículo, que será Provérbios 23, 26. Depois dessa leitura, os irmãos poderão se assentar. Provérbios 23, 26 diz assim: Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Amém. Podeis assentar, irmãos. Nós meditaremos à luz desse texto, mas na verdade de diversos outros textos da Palavra de Deus, sobre o tema alcançando o coração dos filhos. Eu quero de antemão recordar junto com os irmãos que nós iniciamos no mês de maio uma série que passará por todas as fases do desenvolvimento da família. Então, nosso início de juventude, o irmão Igor, pai do Estevão, iniciou falando sobre os princípios para o início da família. Com que princípios ele chegou até aquele ponto e como ele constituiu a sua família. Então nós falamos da primeira fase, que é o casamento, até a chegada dos filhos. Naquele momento ali, a gente já estava também recebendo notícias de que o Estevão estava chegando. Hoje nós vamos continuar durante a infância. E vamos falar de filhos mais detidamente nessa idade até os 8 anos. E na sequência a gente vai caminhando segundo a graça de Deus. Por isso, quando você foi convidado para estar aqui, você foi convidado para refletir sobre a família como um todo. Independente da sua formação familiar hoje, se você tem filhos pequenos ou não, se você é pai ou mãe, ou deseja ser, ou já foi, porque os seus filhos agora já foram criados, eles continuam sendo seus filhos, é claro, mas se você não constitui hoje uma família com crianças nessa faixa etária, de 0 a 8 anos, essa mensagem, essa reflexão da Palavra de Deus é para você também, porque você pode ajudar famílias que estão passando por isso, orientar os mais jovens. E eu quero partir do princípio que eu estou falando para você como alguém que ama os seus filhos, ou ama as crianças que estão sob os seus cuidados. Mas eu preciso te dizer algo logo no início. Deus ama os seus filhos muito mais do que você. Tenha sempre em mente, guarde sempre no coração essa certeza de que Deus ama os seus filhos muito mais do que você. Se você quer protegê-los, se você quer orientá-los, Deus quer muito mais. Deus quer o coração dele. E coração significa o ser por inteiro. Deus quer toda a vida do seu filho, porque ele o criou, ele a criou, então ele não quer menos do que toda a sua vida. Você ama o seu filho desde que o desejou. Eu citei aqui um casal que está por receber filhos. Aqui na igreja, graças a Deus, nós estamos com uma boa safra, né? É assim que o pastor fala? É uma boa safra, né? Segundo ele, quando vem um, aí abre a madre, né? Então, você ama antes de ver, desejou e agora está por receber ou já recebeu, mas saiba que Deus ama o seu filho muito mais. Quando a Bíblia fala do que Deus quer do seu filho, que é o coração, assim como quer também o seu coração, a Bíblia está falando do ser por inteiro, do centro do ser, da vontade. Mas esse nosso coração, esse nosso ser é marcado pelo pecado. E como nós vemos no próprio livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23, nós devemos dar muita atenção ao nosso coração, porque do nosso coração, a palavra de Deus diz, procedem as fontes da vida. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Esse coração, ou o interior do ser humano, segundo o profeta Jeremias, no capítulo 17, versículo 9, é um coração enganoso. E esse coração corrupto, desesperadamente corrupto, não pode ser conhecido por completo. Então, quando nós propomos o tema alcançando o coração dos filhos, diante da palavra de Deus nós já aprendemos que é impossível alcançar e que só Deus pode alcançar. Mas uma coisa nós sabemos,
o coração dele é corrompido, ele é um pecador. O coração dele está marcado pela maldade. O próprio Senhor Jesus, em Mateus, no capítulo 15, versículo 19, disse que é do coração que partem toda espécie de maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Então, quando Salomão, na sua coleção de ditados e com a sabedoria que Deus lhe deu, coloca então o pai pedindo o coração, dá-me o teu coração, meu filho. Ele está apontando na direção correta. Nós devemos buscar não apenas o controle do comportamento, das amizades, dos projetos dos nossos filhos. Nós devemos desejar o coração, porque diante da palavra de Deus nós constatamos que esse coração é manchado, é marcado pelo pecado. Aqui no texto inicial da nossa exposição, o contexto é da ameaça à família. Então, a sabedoria da qual trata o livro de Provérbios é o conhecimento de Deus aplicado à vida. E no livro de Provérbios, especialmente, esse conhecimento é direcionado para a preservação da família. A família é ameaçada, nesse caso, pela prostituição, pelo adultério. E o pai quer o coração do filho porque ele teme que o filho seja seduzido e venha cair por conta da prostituta. Olha o que diz o verso 27. Pois cova profunda é a prostituta, poço estreito e alheio. E o pai então está desejando o coração porque ele quer que o filho se agrade, se deleite, se realize nos caminhos dele. E esse caminho, como eu disse, é o caminho de uma família constituída pelo temor ao Senhor. Esse versículo nos remeteria ao capítulo 5 de Provérbios, quando fala da ameaça do adultério, mas fala do matrimônio como sendo uma relação de deleite, de alegria, porque a partir do casamento a família se constitui. O pai, então, está pedindo o coração, e ele está certo. E nós, pais e mães, devemos ter como alvo alcançar o coração dos nossos filhos e não apenas o comportamento. Como esse coração é desconhecido e só Deus pode alcançar, nós devemos fazer isso na dependência de Deus. Por isso devemos interceder pelos nossos filhos, todos os dias. Devemos apresentar os nossos filhos diante do Senhor, a quem usa a expressão guerrear em oração pelos filhos, entrar em batalha pelos filhos, porque só Deus pode tocar no coração. Eu pergunto a você, você poderia determinar qual seria o cônjuge do seu filho, com quem ele vai se casar ou ela vai se casar? É uma escolha que vai partir do coração. As amizades, a partir do coração. Mas você pode orar. E quando uma mãe ora para que aquele namoro não prossiga, quando um pai ora por aquela amizade, ele está lançando mão do recurso mais poderoso que existe, que é a oração. Porque ele está apelando ao poder de Deus. Então devemos orar, porque Deus conhece, e Deus não está preso às aparências. Vamos lembrar de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, quando Deus envia Samuel para ungir Davi, porque ele já havia rejeitado Saul. E por que ele rejeitou a Saul? Porque Saul desobedeceu. E desobedeceu com um motivo aparentemente justo, para honrar a Deus com sacrifícios. Mas Deus diz, através do profeta, daquele grande juiz Samuel, que ele não estava em busca de ser agradado por sacrifícios, mas pela obediência. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, Deus vai dizer então, que o contrário do que fez Saul, que não honrou a Deus com o coração, não obedeceu, não teve essa disposição, ele não estava atentando para a aparência, para a estatura, mas para o coração, porque ele não vê como homem, ele vê o interior, o coração. Deus, como nós lemos em Salmo 139, versículos 23 e 24, Ele quer que nós façamos aquela oração do salmista. Ó Deus, o Senhor sonda o meu coração, e que o Senhor possa conduzir o meu coração para um caminho perfeito. Devemos orar para que os nossos filhos estejam acessíveis à graça de Deus,
a palavra de Deus, a lei do Senhor. A palavra de Deus diz que nosso Senhor Jesus Cristo conhecia o coração dos discípulos. Em Lucas 9:47, os discípulos estavam ali interessados em uma posição política no reino futuro do Messias. E Jesus, então, conhecendo o coração, sabendo o que se passava no coração, tomou uma criança, colocou-a junto de si. Jesus sabia como alcançar o coração. Quais os caminhos, quais as estratégias. Então, meus queridos, nós como pais temos um papel imprescindível, indispensável, único nesse processo, que é nos colocarmos à disposição de Deus, como instrumentos nas mãos de Deus, para que Ele alcance o coração dos nossos filhos. Ninguém, além de nós, pais, do pai, da mãe, ou, excepcionalmente, numa situação familiar, onde você como tia, como avó, como tio, como avô, ou como um pai solteiro, uma mãe, deve cuidar do seu filho, tendo essa responsabilidade sozinho. Independente da situação, você é instrumento nas mãos de Deus, e Deus o constituiu para que o seu filho, então, fosse alcançado. Aqui nós já paramos para refletir sobre algo muito sério. Por essa posição na qual Deus nos colocou, nós não podemos pecar por negligência nem por transferência. Ninguém pode ser o pai dos nossos filhos, ninguém pode ser a mãe dos seus filhos. Então, negligenciar é simplesmente ser barreira, obstáculo, para que o seu filho venha conhecer a vontade de Deus e viver nos seus caminhos. A transferência, de igual forma, como é muito comum nos nossos dias, a transferência da responsabilidade para uma família estendida, por exemplo, e é muito bom quando nós podemos contar com os avós, com os tios, porque dá um suporte, né, Júlia? Ter a mãe morando na mesma cidade, tios, claro, isso é muito bem-vindo, esse auxílio, mas não a substituição, porque é impossível, ninguém poderá ser a mãe do Estevão. Eu estou continuando a usar o exemplo da Júlia, porque a chave para alcançar o coração da criança, do seu filho, é a autoridade, e Deus conferiu autoridade a você. E essa autoridade não pode ser transferida. Responsabilidade não se transfere. Você pode delegar tarefas. Você pode transferir certas tarefas. E nós, por exemplo, precisamos da escola para, juntamente com a família, nos auxiliar na educação dos nossos filhos. Não educar os nossos filhos, mas nos auxiliar na formação dos nossos filhos com a cultura escolar. A igreja, Deus constituiu para agregar valor à família e para nos auxiliar com conhecimento bíblico, com orientação, com aconselhamento. Mas ninguém, nem mesmo o pastor, nem mesmo o líder da igreja, é capaz de substituir. É muito perigosa aquela cultura que a gente ouve sendo repetida de que não, os meus filhos na igreja não são meus filhos, eles estão na comunidade. Então qualquer um pode chamar atenção, qualquer um pode repreender. Está bem cuidado, porque está na igreja. Deus não vai cobrar do pastor o coração do seu filho. Você é o canal. E a autoridade que Deus lhe outorgou. Os pais são únicos, podem ser auxiliados pela família, pela escola, pela igreja, mas a autoridade foi conferida aos pais. O pastor Davi Merck e a sua esposa, a irmã Carol, se dedicaram durante muito tempo da sua vida, praticamente toda a sua vida, para estudar a Bíblia à luz desse tema sobre família. E eles amadureceram um conceito de disciplina, que é a aplicação dessa autoridade, de uma maneira completa. E eu fui muito abençoado, quero compartilhar com os irmãos como é que seria esse processo como um todo, no qual você exerce autoridade sobre os seus filhos e conduz o coração do seu filho até a presença de Deus. Quando você pede o coração do seu filho, quando você demonstra esse desejo de que ele caminhe no caminho do Senhor, e então, quando ele se aproxima de você, do seu coração, você então
está levando ele à presença de Deus. Esse casal, então, Davi e Carol Merck, diz o seguinte: o processo é assim: intercessão, instrução e intervenção. Intercessão sempre, porque demonstra dependência de Deus. Apresentar o seu filho diante do Senhor, sempre. Porque essa responsabilidade é a maior que você tem na vida. A maior responsabilidade não é o carro que você tem na empresa, a maior responsabilidade não é a administração do seu patrimônio. A maior responsabilidade que você tem na vida é cuidar, proteger, orientar os seus filhos. Então você deve exercitar a dependência de Deus intercedendo. Depois, continuamente você deve instruir, ou seja, exercer o discipulado, que não é só ensino, mas é também o exemplo, é caminhar junto com o seu filho. E por último, se esse processo chegar ao ponto da necessidade de uma intervenção, você entra com a disciplina e exerce a autoridade. Então a disciplina não é algo gratuito, arbitrário, que você lança a mão a qualquer momento. Faz parte de um processo. Você intercede, você discipula e, se necessário, você intervém com a disciplina, com a restrição ou até mesmo com o castigo. Mas antes de avançar, eu quero convidar você para observar comigo uma cena. Talvez fique melhor para você entender esse processo. A cena é a seguinte: naquele dia, a mãe se estressou muito com o filho, porque ele foi muito rebelde, quebrou praticamente todas as rotinas combinadas pela família. Ele demonstrou ingratidão, porque reclamou de tudo, murmurou o tempo inteiro. E, além disso, ele ainda mentiu. A mãe ficou irada em vários momentos do dia, mas ao final do dia, ela sentou com o filho para conversar e aplicou nele um castigo. Mas, com isso, o filho ficou ainda mais exaltado. Ela esperou que ele se acalmasse e disse: olha, eu estou fazendo isso com você para o seu bem, porque eu lhe amo. E você vai sofrer essa sanção, você vai ser disciplinado dessa forma, dessa maneira, porque se você continuar na desobediência, você vai se dar mal. Quando você obedece, você está provando que ama o seu pai. E quando o seu pai e sua mãe lhe disciplinam, você está vendo a prova do amor deles. Eu também já passei por isso. Eu também fui disciplinada pelos meus pais. Aí a criança, então, aquele menino, parou e perguntou: mãe, a senhora também já foi disciplinada? A senhora já sofreu um castigo? A mãe, então, descreveu algumas situações em que ela sofreu castigo, sim, foi disciplinada. Mas como assim? Ela disse: porque eu também sou pecadora. Você está fazendo isso porque você tem pecado no seu coração. E sua mãe também é pecadora. E por isso eu fui disciplinada. E agora estou disciplinando você. Porque nós precisamos aprender a obedecer a Deus. Esse nosso coração, que é rebelde contra Deus, precisa da disciplina. O que acontece nessa cena é que o coração da mãe e do filho, aqui poderia ser o pai com a filha. Nesse momento, os corações estão próximos. Nesse momento, a distância foi quebrada. Porque uma mãe que reconhece que é pecadora, se revela como pecadora para o seu filho, mas diz a ele: o meu pecado, a minha limitação, a minha imperfeição não tira de mim a autoridade que Deus me deu sobre você, e eu tenho que prestar contas a Deus, por isso eu vou também lhe repreender, lhe disciplinar. Aqui, meus irmãos, nós encontramos o que eu entendo ser uma marca, um princípio para toda a formação dos nossos filhos. E eu resumo da seguinte forma: pais imperfeitos conduzem filhos imperfeitos a Jesus, o Filho perfeito. Eu vou repetir. Pais imperfeitos conduzem filhos imperfeitos a Jesus, o Filho perfeito. Por que você não pode negligenciar? Por que você está fazendo um grande mal ao seu filho quando você tolera a desobediência? Quando você abre mão da disciplina? Porque você está impedindo que o seu filho conheça que é pecador e, ao mesmo tempo, a graça de Deus. Um outro autor,
que eu poderia citar aqui, como alguém também que dedicou a vida a isso, é o Ted Tripp, que escreveu o livro Pastoreando o Coração das Crianças. E ele disse o seguinte: a lei de Deus não é fácil para o homem natural. Seu padrão é elevado e não pode ser alcançado à parte de Deus e da graça sobrenatural que vem dele. Quando você deixa de expor o padrão divino, rouba de seus filhos a misericórdia do Evangelho. Quando você não disciplina, na verdade você não está tornando as coisas mais fáceis para ele. Pelo contrário, você está distanciando o coração dele de Deus. Porque Deus constituiu você como autoridade, para que ele tivesse uma amostra, para que ele tivesse uma experiência limitada, humana, daquilo que é a autoridade de Deus, e a lei de Deus, porque a grande questão aqui é você elevar o padrão de obediência. E quando você se reconhece como pecador diante do seu filho, você está dizendo: eu também não cumpro esse padrão. E você, meu filho, está quebrando um padrão meu, humano. Eu que já vivi, eu que tenho experiência, eu que já passei pelo que você está fazendo agora. Impus a você uma ordem e você não está cumprindo a minha lei, quanto mais a lei de Deus. Essa é a funcionalidade, esse é o objetivo, é que você possa espelhar a autoridade de Deus. Porque Deus não vai se relacionar com quem não aceita, não se submete à sua autoridade. Ah, mas Deus é amor. Claro, a autoridade de Deus é exercida com amor. Mas quem não reconhece a autoridade de Deus não pode conhecê-lo. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É assim que nós aprendemos a palavra de Deus. Então, o seu padrão de obediência em casa, naquilo que foi combinado, naquilo que você tem segurança de que é o melhor para o seu filho, para a sua família, nos limites que foram estabelecidos para o bom andamento das coisas, para o bem-estar de todos, naquilo que você estabeleceu, não abra mão. A obediência deve ser instantânea, imediata, sem resmungar, sem reclamar. E não pode fazer pela metade, tem que fazer por completo. E não pode fazer com cara feia. Tem que fazer agradecendo a Deus pelo privilégio de ser ensinado pelo Pai. Aí você está dizendo: pastor, agora o senhor começou a falar de um mundo que eu não conheço. Onde é isso mesmo? Aqui, no mundo dos pecadores que somos nós. Aqui, onde todos nós dependemos da graça de Deus para isso, mas Deus, em sua soberania, escolheu a cada um de nós, como pai ou mãe, ou cuidador, excepcionalmente, para exercer essa autoridade. E qual o objetivo? Voltando ao nosso ponto, o objetivo é conduzir o seu filho ao filho amado, porque você vai mostrar para ele, com isso, que só um foi obediente de forma imediata, de forma integral, e ainda se regozijando e agradecendo pela lei do seu pai, pela missão que recebeu de Deus. Quem foi esse? Jesus, o Filho perfeito. Vamos lembrar, irmãos, de algumas passagens bíblicas, por exemplo, como está em Mateus capítulo 3, versículo 15, quando o Senhor Jesus, preparando-se para ser batizado, disse que importava cumprir toda a justiça de Deus, a vontade de Deus por completo, só ele cumpriu. E o que é que ele ouviu depois que saiu da água junto com João? Esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. A palavra de Deus segue no capítulo 5 de Mateus, versículo 17, o próprio Senhor Jesus dizendo: eu não vim revogar a lei, eu não vim destituir a lei, mas eu vim cumprir, eu vim preencher, porque todo o mandamento de Deus exigia uma resposta, exigia um comportamento, um procedimento, e ninguém, não havia um justo sequer, como diz a palavra de Deus. E Jesus então preencheu esse vazio, essa lacuna. É isso que nos diz a palavra de Deus em João capítulo 19, versículo 30, aquela frase de Jesus na cruz, antes de morrer. João 19, 30 diz: está consumado. Ele cumpriu tudo. E o seu filho, a sua filha, as crianças que estão sob o seu cuidado, precisam de você para chegar até a cruz. Precisam da sua instrumentalidade.
precisam da sua consciência, como alguém que tem autoridade. Mas, pastor, falar de autoridade num tempo desse, numa cultura que está quebrando totalmente a autoridade, o padrão de autoridade. Mas isso não é opressão? Isso não é imposição? A gente precisa criar filhos autônomos, livres, independentes. É só você olhar as manchetes dos jornais e você vai ver no que é que deu esse falso psicologismo, principalmente da década de 80, que convenceu a muitos através de revistas populares aí, que qualquer um podia ter acesso na banca, dizendo, não, você não pode dizer não. E nós já tivemos a oportunidade de dizer aqui, ó, essa pessoa não pode trocar revista pelo decálogo, porque no decálogo está lá, não, 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 não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. É necessário que você compreenda que essa autoridade foi outorgada por Deus. Deus constituiu você como autoridade. Se você tem temor, se você está preocupado, se vai errar, se vai exagerar, comece lá na intercessão. Comece nos pés do Senhor, pedindo sabedoria. Não pode ser do seu jeito, tem que ser do jeito de Deus. É isso que o apóstolo Paulo nos ensina, escrevendo aos Efésios, no capítulo 6, ele diz que a disciplina, a admoestação, é do Senhor e não dos pais. Não é a nossa disciplina, é do Senhor. Então você deve exercer. Mas eu errei muito. Calma, daqui a pouco a gente vai falar sobre quem errou e o que fazer depois que errou. Agora eu quero chamar a sua atenção para algumas situações práticas onde esses princípios podem ser aplicados. É claro que aqui nós não estamos apresentando um modelo. Estamos apenas falando de 3 situações em que você pode aplicar esse conhecimento bíblico sobre a autoridade. Primeiro, no que nós chamamos de rebeldia ou birra. É claro que você deve conhecer o seu filho e ser bem informado ao máximo. Estudar como é a psicologia da criança, como é que ela se desenvolve. Mas você deve, antes de mais nada, buscar de Deus discernimento para saber quando é birra e quando é fruto do pecado, quando é desobediência mesmo, quando já é um sinal de que a criança entendeu o que você quis dizer, sabe que está diante de um limite, mas mesmo assim está revelando esse nosso impulso pela rebeldia, pela desobediência. Eu sei que isso não é fácil, diferenciar rebeldia de criancice, mas peça a Deus discernimento, para que você possa começar cedo, para que você possa logo no início. Nós não podemos começar a disciplinar nossos filhos quando eles estão na adolescência. Esse é um erro gravíssimo de muitos pais. Deixam correr solto durante a infância, quando chega na adolescência quer aplicar tudo o que não fez, e aí o que acontece? Esse filho já não é mais uma criança, ele não vai aceitar agora, então ele vai se rebelar, e muitas vezes pular fora. Então é preciso começar cedo, pedindo sabedoria a Deus. É preciso, tendo sabedoria de Deus, fazer os combinados, conversar com a criança antes de ir ao supermercado, por exemplo. Dizendo, olha, lá no supermercado nós vamos comprar aquilo que é necessário. Não vamos comprar um presente, não vamos comprar aquele chocolate que você quer. Podemos comprar um chocolate, mas não vai ser necessariamente aquilo que você quer. Combinar antes de sair de casa, e quando chega lá o que acontece? Tudo sai como combinado. Né? É uma maravilha. Eu imagino, claro que na casa de vocês é assim. Eu só não sei se isso é tão comum. O que acontece? A criança se transforma. Meu Deus! Aquela criança que desejou tanto ir para o supermercado, estava arrumadinha e combinando tudo, aceitando, chega lá, quer simplesmente derrubar a prateleira do supermercado. O que você vai fazer lá? Nada. No supermercado? Nada. Lógico. Você não vai espancar o seu filho, você não vai tornar aquela situação, você vai chamar de canto e vai dizer aquela frase que vocês que são filhos aqui, né, já gostam de ouvir. Em casa nós conversamos.
Esse é o dia que ele vai querer ir em todos os supermercados da cidade, ir no atacado, ir no shopping. Em casa nós conversamos, pai, vamos dar uma passeada, vamos lá no mirante da cidade. E em casa ele vai ser disciplinado. Você vai avaliar qual é a disciplina. Mas, assim, podemos abrir aqui um parêntese. O castigo físico, segundo a palavra de Deus, ele também pode ser um recurso extraordinário que você precisa usar. Vamos ver a palavra de Deus nos orientando? Provérbios 22, versículo 15, diz assim, Provérbios 22, 15. A estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. E o 29, 15 ainda é mais contundente. 15 também. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonhará a sua mãe. Então, nós devemos acompanhar o desenvolvimento dos nossos filhos e perceber se naquele processo de primeiro interceder, conhecendo a natureza dele, o perfil de personalidade, depois instruindo repetidamente, dizendo o que é que deve ser feito, como é que se procede. Quando há clara rebeldia, desobediência, o castigo físico pode sim ser aplicado como esse recurso. Agora, tenha cuidado para você que é um lutador de Muay Thai, MMA, UFC, frustrado, que não seguiu carreira, querer descontar no seu filho que tem apenas 3 anos, 5 anos, toda a sua perícia nas artes marciais. Cuidado. Cuidado com o seu instinto de violência, que é fruto do pecado. Até no UFC, que eu pessoalmente abomino, mas até lá existem regras. Para você lutar, você precisa ter paridade. Você não vai querer treinar com o seu filho. É castigo físico, não para espancar, não para exercer violência, mas para lembrar a ele que ele ultrapassou um limite que não pode repetir. E aí você vai dar uma palmada. Onde? Já tem o lugar certo, definido já, no bumbum. É macio, não tem nenhum órgão vital, né? Não vai prejudicar a saúde, mas vai arder, não vai? Vai. Você está lembrando aqui que ardeu aquele dia. Em mim ardeu, várias vezes. É para arder, não é para quebrar o osso, é para arder. É para ele lembrar, opa, um limite foi ultrapassado. E meu pai, que já havia falado, agora ele precisou entrar com essa intervenção. Mas isso tem que ser com amor. E, curiosamente, parece até uma patologia, mas não é não. Você vai sentar e vai dizer, olha, vou lhe disciplinar porque eu lhe amo. Porque se você continuar repetindo esse comportamento, você vai se dar mal na vida. E eu não posso tolerar isso. E você vai dizer, Deus me constituiu como autoridade sobre você. E você ultrapassou um limite que na nossa família não é tolerado, de acordo com a palavra de Deus. É a disciplina do Senhor sobre você. E ele vai ser disciplinado. Outra situação, que talvez não seja o caso do castigo físico, mas também é muito sério. Porque a palavra de Deus diz insistentemente, e nós podemos lembrar pelo menos de um versículo, 1 Tessalonicenses 5,18, em tudo dai graças. Se a rebeldia é uma evidência de pecado, de um coração que está distante de Deus, a ingratidão também o é. E é preciso ter muito cuidado porque os nossos filhos reproduzem o nosso comportamento. Eles também não têm acesso ao nosso coração, mas eles reproduzem o nosso comportamento. E pais ingratos, certamente terão filhos ingratos. Meus irmãos, nós pais precisamos nos policiar com muito temor diante de Deus. Agradecer, eu gosto muito quando o pastor Tarcísio diz isso, agradecer por um alfinete, né, pastor? Por um alfinete que entra na sua casa. Por R$1 que entra, fruto do seu suor de trabalho. Agradecer sempre. Para que o seu filho aprenda a ser grato. Porque naquele dia, eu lembro, eu não sou tão velho assim, vocês que são crianças aqui, que têm 8 anos, que têm 10 anos, você queria aquele presente. Aquele presente. E chegou o seu aniversário, e aquela pessoa chegou
com um presente, só que estava embrulhado. E você esperava que fosse aquele carro. No meu caso, era um carro de boi. Tem alguma coisa com fazenda na minha história. Mas não veio. E aí o que você vai dizer? Abre, olha e joga lá? Não. Aí é a hora de os pais pedirem perdão à pessoa e repetir aquela frase: depois do aniversário, nós conversamos. Depois do aniversário, nós conversamos. E ensinar que não é assim. Aquela pessoa que comprou aquele presente, que não é o que você esperava, ela comprou com todo carinho. E ela gastou o dinheiro dela, e ela veio aqui na festa, e ela trouxe para você embrulhado, num papel de presente. Você deve agradecer, e muito, a ela, por esse gesto. Seja grato. É uma forma de disciplinar, corrigir, mas treinar sempre, instruir incessantemente. Uma outra situação, para concluirmos, é a mentira. A mentira que, agora nós já estamos falando da última etapa da infância, ou pelo menos a segunda etapa. Por quê? Porque no primeiro momento vai prevalecer muito aquele instinto de autopreservação, né? A ilustração é aquela: quem comeu esse chocolate? E a criança está com o rosto todo sujo de chocolate e diz: não fui eu, né? Não fui eu, foi o meu irmão, foi minha irmã. Então, parece inocência, na verdade é um instinto de autopreservação. E aí, ela quebrou aquele vaso, como eu já quebrei. Se minha mãe estiver acompanhando aí, ela vai saber que eu já quebrei aquele espelho. Aquele espelho eu estou lhe devendo, vou precisar juntar o dinheiro para lhe pagar aquele espelho, minha mãe. Aquele espelho bonito que eu quebrei com uma bola. Então, quem foi? Ah, não, eu não vi, não sei. Então, nesse caso, o castigo é duplo, porque é muito maior, não só pelo espelho que foi quebrado, que pode ser restituído, descontado na mesada, né, ao longo de 360 prestações, mas a mentira precisa ficar claro que ela não pode ser tolerada num lar cristão, jamais. Por quê, meus irmãos? Em João 8,44, o Senhor Jesus disse que o diabo é o pai da mentira. Isso precisa ficar claro. Não é só uma situação pueril, coisa de criança. Mentira não pode ser tolerada. Tolerância zero. E, nesse caso, a punição é mais grave. Quando há uma confissão espontânea, um arrependimento, abranda-se a disciplina. Mas quando há mentira, encoberta-se o erro, então eleva-se o castigo, a restrição à disciplina. Nós poderíamos aqui continuar falando de outros exemplos. O princípio é o mesmo. Você exerce autoridade para ser usado por Deus, para que o seu filho reconheça a autoridade de Deus. Quando ele chegar a conhecer essa autoridade de Deus, a lei de Deus que é perfeita e que é inatingível, que é inalcançável, vai ser gerado no coração dele o quebrantamento, o arrependimento. E Deus vai agir no coração dele. E você foi usado por Deus para isso. Como um pai perfeito, que conduz o seu filho, que é imperfeito, para conhecer Jesus. E ele então verá que existe sim uma lei de Deus, que é severa, que é inatingível para nós, mas existe graça, existe misericórdia, existe perdão de Deus. E você vai poder dizer a ele que você mesmo, você mesma, não poderia ter chegado àquele ponto se não fosse essa misericórdia de Deus. Alguém já disse de forma até irônica que os netos são o galardão de Deus por não termos matado os nossos filhos. Porque se nós fôssemos contar pelos nossos erros, pela nossa imperícia, pela nossa falta de sabedoria, quantos erros nós cometemos? Todos nós erramos. Mas o que fazer quando agora você já está com filhos adolescentes ou jovens e você constata pela palavra de Deus que errou nessa fase, na infância? Sempre é tempo de recomeçar pela graça de Deus. Eu quero que você pense comigo em um homem que estava numa cruz ao lado de Jesus. Você lembra desse homem? O ladrão. Será que aquele homem tinha uma família? Não sabemos. A palavra de Deus não diz. Mas nós podemos imaginar que por trás daquele homem, quem sabe, não havia uma esposa,
não havia filhos. Quem sabe ali não estava um esposo, um pai. E quando ele, quebrantado, Lucas 23, 43, pede ao Senhor Jesus, reconhecendo que de fato ele era filho de Deus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O Senhor Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Houve perdão para aquele homem no último instante da sua vida. Ele não pôde mais voltar para reconstruir a sua família, se é que ele a tinha. Mas você não está na condição daquele homem. Deus lhe deu graça para você estar aqui hoje e voltar hoje para a sua casa dizendo, eu vou recomeçar. Agora tenha cuidado, não queira abraçar o mundo. Não queira, a partir de hoje à noite, dizer, em casa conversamos. E você vai querer fazer numa noite todas as conversas que você não teve durante a sua vida inteira, como pai, como mãe. Não. Você não é Deus, você é instrumento de Deus. Deus é misericordioso e Ele vai lhe dar oportunidades. Agora comece pela área mais gritante, pela situação mais crítica. Reúna a sua família e diga, olha, eu quero dizer aqui diante de vocês, que por ignorância ou por desobediência mesmo a Deus, nós erramos aqui em casa. Nós deixamos entrar esse tipo de produto cultural apodrecido do nosso tempo. Ou nós nunca nos organizamos para termos um tempo de adoração ao Senhor, nos reunindo com o povo de Deus. As nossas finanças sempre estiveram aqui de qualquer jeito, e a gente paga caro com os juros que os bancos cobram. Não sei qual a área pela qual você vai começar, mas você vai dizer, a partir de hoje, nessa área aqui, nós vamos orar agora, vamos pedir perdão a Deus, vocês estão diante de um pai, de uma mãe, que são pecadores, mas nós fomos convencidos pelo Espírito Santo, compreendemos que é possível mudar e cremos, temos esperança de que Deus vai nos conduzir, a partir de hoje vai ser diferente nessa área. E Deus vai dar graça para que você alcance outras áreas que precisarão de ajustes. Tudo isso na presença de Deus, como pais imperfeitos, que conduzem filhos imperfeitos até Jesus, que é o Filho perfeito. Peça a Deus o coração do seu filho. Diga ao seu filho, olhe para ele e diga, eu quero o seu coração. Eu não quero o seu coração distante de mim, eu não quero mentira entre nós, eu quero confiança, eu quero uma relação transparente. Eu não vou desistir de você, eu vou continuar amando você. Não importa o seu comportamento, eu vou continuar amando você. E eu não vou tolerar essa prática aqui em casa. Porque eu te amo, porque Deus me deu você. Porque você é o maior tesouro que eu tenho na vida. Entenda uma coisa hoje antes de dormir, eu não vou parar de amar você. Eu quero o seu coração, porque Deus me deu você por inteiro. E eu preciso levar você e apresentar diante de Deus. Que esta seja, meus irmãos, a nossa oração nesse momento. Amado Deus, que nós, como pais, possamos reconhecer nossa completa dependência do Senhor, mas que possamos também, ó Deus, com a coragem que vem do Teu Santo Espírito, assumirmos a nossa posição de autoridades constituídas pelo Senhor, para disciplinarmos os nossos filhos. Que a disciplina, ó Deus, não seja sinônimo de opressão, que não seja, ó Deus, um expediente, uma permissão, a chance que nós buscamos para impormos o nosso eu, ou para satisfazermos as exigências da sociedade, mas que seja para conduzir os nossos filhos na disciplina do Senhor, até a presença do Senhor. Perdoa-nos, ó Deus, porque nós erramos, porque nós somos falhos, porque nós desobedecemos ao Senhor muitas vezes, mas que o Senhor nos dê a oportunidade, ainda hoje, de recomeçarmos, pela área mais difícil, mais gritante. Enquanto temos vida, recebemos de Ti o perdão e a sabedoria para recomeçar. Que o Senhor assim nos abençoe e oramos agradecidos em nome de Jesus.